Sexta-feira, 26 de novembro de 2021, começando Dose Dupla de hoje com uma pergunta no ar, né? Consciência tem cor? Porque nos últimos anos, o 20 de novembro, dia dedicado a Zumbi dos Palmares, cuja história não é lá muito camarada com os seus irmãos de cor, ganhou tanta importância para os negros em detrimento do 13 de maio, data consagrada aí à Princesa Isabel, a Redentora, que verdadeiramente dedicou muito de sua vida à libertação dos escravos, né? Uma dedicação que, por sinal, pode ter custado até a sobrevivência do nosso regime monárquico. Em seguida, nós vamos nos debruçar sobre uma fábula urbana, O Touro e os Jumentos. Um retrato em branco e vermelho, com pinceladas de amarelo, que trata de economia, força, resiliência e pouca ou nenhuma inteligência, né? Tá de bom tamanho para essa sexta, né, Marcelo Cardoso? Eu tenho cá para mim, Marcelo, que essa fábula tem uns caras que adoram fazer papel de bobos. São esses mesmos, doutor? Olha, eu acho que são sim, rapaz, mas para a gente não correr o risco de dar um bolo nos nossos diletos acompanhantes que nos acompanham toda semana, vamos então começar os trabalhos do nosso Dose Dupla de hoje. Seja bem-vindo. Eu inicio o programa de hoje, Marcelo, perguntando de novo: consciência tem cor? Isso porque a gente tem um dia dedicado especificamente aí à consciência negra, mas a gente não tem dias consagrados a outros matizes de consciência, né? Indígenas, asiáticos, nórdicos, indianos, judeus, árabes. Quer dizer, a nossa constituição demográfica é tão diversa, e aí tem contribuições vindas de todo o mundo, né? Só que existem grupos que parecem que estão reivindicando aí privilégios nesse aspecto, como se a sua importância fosse absoluta e os demais grupos pouco significassem aí para a nossa formação. Isso não me parece justo com um país como o Brasil, né, que acolhe a todos e já demonstrou ao longo do tempo que preza todos os povos, concorda? Pois é, rapaz. Todos têm o seu valor. A gente sabe disso. Nem menor, nem maior. Para a mescla divina que nós somos, nós, os brasileiros, com tantas influências diferentes, eu não sei se cabe todo esse destaque a Zumbi dos Palmares da forma como se faz. Especialmente quando a figura cultuada mantinha escravos para si e era implacável com eles. A história prova que Zumbi é um ícone controverso, para dizer o mínimo, né? Que pouco ofereceu ao esforço pelo fim da escravidão no Brasil. A narrativa esquerdista vem tentando impor um ostracismo muito perverso à princesa Isabel, que comprovadamente empreendeu uma luta silenciosa na importante, mas ao mesmo tempo delicada condição de filha do imperador, para pôr fim a essa iniquidade. Marcelo, se a gente voltar no tempo, a gente até consegue entender um pouco até os interesses econômicos por trás dessa questão, sobretudo dos senhores de engenho naquela época, que sustentavam econômica e até financeiramente a coroa, né? Sim. Você vê que 1644 foi um ano importante, porque começou a ser articulada a rebelião luso-brasileira lá em Pernambuco. Essa rebelião pôs fim à dominação holandesa no Nordeste brasileiro, né? E essa revolta aí teve o apoio dos senhores de engenho, que eles estavam interessados mesmo no cancelamento das dívidas que eles tinham com os holandeses e que foram contraídas durante o governo de Maurício de Nassau. Você tem uma ideia, os holandeses estavam de olho no açúcar da América Portuguesa, né? E por causa disso eles queriam criar por aqui as suas colônias. Aliás, rapaz, uma coisa interessante, viu?
Os holandeses é que financiaram o desenvolvimento do negócio do açúcar por aqui. E eles também participavam do refino e até da comercialização do açúcar lá na Europa. A Holanda estava em guerra com a Espanha desde 1658, querendo aí a sua independência, já que o país era dominado por uma dinastia espanhola. Só que depois da morte do Dom Henrique, rei de Portugal, que não tinha nenhum herdeiro, as coroas da Espanha e de Portugal foram unificadas e, como a gente estudou nos livros de história, sob domínio do mesmo rei, que ficou conhecido como União Ibérica, né? Só que os aliados da Espanha também se tornaram inimigos dos holandeses, que queriam tomar o controle aí dos produtores de açúcar de Portugal e também dos postos de escravos localizados lá na África. Você vê que primeiro os holandeses tentaram invadir a Bahia, mas foram expulsos pelos portugueses. Aí depois foram para Pernambuco. E após a chegada do governador Maurício de Nassau, que por incrível que pareça, rapaz, era alemão, a colônia holandesa se desenvolveu muito. Olha a mescla aí, português, espanhol, alemão, holandês. Cara. Pois é, rapaz. Ele procurou recuperar a economia açucareira de Pernambuco, vendendo os engenhos que tinham sido abandonados durante a guerra entre os portugueses e os holandeses. E aí ele procurou estabelecer algumas normas para melhoria de vida, como obrigação de plantar mandioca, proibição de jogar lixo nas ruas, entre várias outras medidas aí. E essa ocupação holandesa lá no Nordeste durou 24 anos, rapaz, tempo pra caramba. Mas quando Maurício de Nassau recebeu ordens de retornar para a Holanda, aí a colônia holandesa no Brasil só entrou em decadência. Você vê que, às vezes, uma pessoa faz uma tremenda diferença, né? O Nassau pode ter mandado plantar mandioca, mas quem mandou cultuar foi a Dilma. Hein? Ah, verdade. Só que durante essa luta aí entre os holandeses e os portugueses aqui no Brasil, surgiu um foco de resistência que foi justamente o Quilombo dos Palmares, que ficava em Alagoas. Olha, ele foi o maior quilombo da América Latina. Chegou a reunir cerca de 20 mil habitantes. Ele foi um dos grandes símbolos da resistência dos escravos no Brasil e foi alvo aí de muitas expedições organizadas por portugueses e também por holandeses. O Quilombo dos Palmares ele foi destruído em 1694 e o seu líder, que era o Zumbi dos Palmares, né, foi morto no ano seguinte numa emboscada. Só que essa versão do Zumbi como um revolucionário que lutava pelo fim da escravidão, reverberada aí em vários livros de história, ela é contestada por vários historiadores. De acordo com os estudos aí desses pesquisadores, novas interpretações aí sobre o Zumbi e os quilombos constatam aí que em Palmares, rapaz, havia uma hierarquia entre os integrantes que dividia os negros em servos e reis. O sistema já era adotado na África pelo mesmo povo, daí nenhuma surpresa, né, se isso estivesse acontecendo. Todos são iguais, é igual ao comunismo, só que alguns são mais iguais do que os outros. Pois é. Você vê, o próprio Zumbi era um chefe que tinha os seus escravos. Além da história dele ter sido criado por um padre, e dizem que o Zumbi sabia latim, aí, mas só que não tem nenhum documento histórico que comprova isso. E fora isso, o Zumbi teria rompido um acordo com Portugal e antecipado a destruição do próprio Quilombo de Palmares. Só que a esquerda toda idolatra o Zumbi, né? Mas ela está fazendo o que sempre faz, Marcelo. A esquerda nossa só conta um lado da história, né? Que é mais fácil, né? Existe a minha versão, a sua versão e a verdade dos fatos, não é isso? Agora, é curioso, cara, como o movimento negro ignora solenemente representantes relevantes da sua causa, como Luiz Gama, por exemplo. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, baiano de Salvador, filho de mãe escrava e pai branco, feito escravo aos 10 anos de idade, é considerado o patrono da abolição da escravidão do Brasil, embora pouco se ouça o seu nome no dia 20 de novembro, mesmo nesse dia. O Gama, para você ter uma ideia, tornou-se escravo porque foi vendido por seu pai, que era filho de um fidalgo português,
para pagar uma dívida de jogo. Que coisa, hein? Um crime segundo o Código Penal do Império que tipificava o ato de, entre aspas, reduzir à escravidão a pessoa livre que se achar em posse da sua liberdade. É um filho da mãe mesmo, né? Agora, sem saber ler nem escrever até os 17 anos de idade, o Luiz Gama foi autodidata na sua própria alfabetização e conquistou judicialmente a liberdade, a sua, né? Formando-se advogado e exercendo a profissão em prol de outros cativos. Com 29 anos de idade, ele já é autor consagrado, tendo sido considerado o maior abolicionista do Brasil, e ainda tendo ganho o título de patrono da abolição da escravidão, como eu já falei. Além de advogado, ele foi também orador, jornalista e, como escritor, foi um expoente do romantismo. Por que essa figura tão ilustre e com tantos méritos, tanta coisa para oferecer à causa, não é lembrada em 20 de novembro? Aí fica a pergunta que você fez, né? Consciência tem cura? Pois é, Marcelo, você vê que o Luiz Gama, rapaz, foi um dos raros intelectuais negros no Brasil, escravocratas do século XIX, com respaldo de ter sido o único a ter passado pela experiência do cativeiro, né? Quem se interessa um pouco mais sobre a vida dele sabe que ele pautou a sua vida na luta pela abolição da escravidão e pelo fim da monarquia no Brasil, né? Ele morreu em 1882, antes de ver as concretizações dessas causas que ele tanto defendia, né? Agora, em 2018, ele teve o seu nome inscrito no livro de aço dos heróis nacionais, depositado no panteão da pátria e da liberdade. Muito justo, né? Agora você vê, tudo parece atrelado a uma certa conveniência. O Machado de Assis, ele se torna alguém interessante de ser lembrado como negro, por ser filho de escravos alforreados, para se falar justamente da presença de poucos negros na Academia Brasileira de Letras. Nós, normalmente, não se lembra de falar de Machado de Assis nos dias comemorativos da tal consciência negra, que é o tributo aos zumbis palmares, né? Ou seja, ele não está no rol dos negros que engrandecem a negritude. E você tem certas forçações de barra, como recentemente você pegar um ator negro, como o Seu Jorge, para protagonizar um personagem que era branco, Carlos Marighella, no filme do Capitão Nascimento, detesta ser lembrado por isso, né? O Wagner Moura, mas já está sacramentado, ele vai ser a vida inteira o Capitão Nascimento, né? Vai ser o 01, e criam-se farsas, criam-se narrativas, discursos que não se sustentam, porque você precisa vitimizar, porque você precisa ter uma causa que justifique o confronto, você tem que pegar dois grupos antagônicos falsamente, colocá-los um contra o outro. E isso é da prática que se tem hoje pela esquerda. Isso aqui Mas você vê que isso é um grupo ativista do movimento negro que está muito vinculado aí à esquerda, porque a maioria dos negros também questiona muita coisa defendida por esses grupos. Mas, como eles têm o apoio da mídia, né, aí eles conseguem aí uma certa projeção. Agora, eu vou te dizer uma coisa, não há dúvidas de que a escravidão foi um regime abominável, mas a esquerda quer tornar um negro uma vítima eterna de todos os brancos, e não daqueles que protagonizaram esse regime cruel, né? E aí fica complicado reconhecer, por exemplo, a importância de uma princesa Isabel e de outros interessados em abolir a escravatura e que não eram negros, né? Agora, veja que hoje essa eterna vitimização está prejudicando muitos próprios negros. Em vez de lutarem aí para o ensino de qualidade que permita qualquer pessoa galgar posições melhores na estrutura social, eles acabam querendo impor as cotas raciais, imputar penas mais duras para quem comete crimes contra negros, invocando aí o racismo, entre outras medidas, que acabam sendo oportunistas e eleitoreiras, né? Eu vou te dizer, eu tenho amigos negros e muitos deles
são bem colocados nas empresas em que trabalham, ocupando o cargo até de gerência e diretoria, e são contrários a essas medidas que só aumentam o conflito entre negros e brancos. Aliás, a esquerda adora rivalizar, né? Não só negros e brancos, mas empregados e patrões, esquerda e direita, e por aí vai, né? Pois é, a gente estava gravando aqui o programa e, de repente, teve um problema aí de internet. Então, a gente conseguiu retomar o sinal com o Marcelo Cardoso, só que agora, em vez de fazer no computador, ele está fazendo no celular. Então, a imagem ficou um pouquinho diferente, mas não vai comprometer aqui o nosso conteúdo. Então, como eu estava te dizendo, a esquerda adora rivalizar, né? Negros e brancos, empregados e patrões, esquerda e direita, e por aí vai, né, Marcelo? Essa dualidade, né, são grupos que são colocados como aparentemente antagônicos e, na verdade, não necessariamente são. E quase sempre não são. São pessoas que têm o direito de pensar diferentemente. E isso faz parte da discussão de temas sobre quaisquer assuntos que a gente tem por aí. Agora, a questão da Lei Eusébio de Queiroz, que eu ia falar até, era o seguinte: em 1850 foi promulgada essa lei pelo Império, fazendo com que todo o comércio de escravos fosse proibido, ou seja, vira um tráfico. Tráfico é o comércio, todo comércio que é proibido, né? Então, o que acontece? Isso já era um preparo para que você não renovasse, por assim dizer, o estoque de escravos. As pessoas vão morrendo e elas simplesmente a classe de escravos deixa de existir. Tanto que depois houve a lei do ventre livre e, em seguida, a lei dos sexagenários, na verdade, ao contrário. Primeiro, os maiores de 60 anos escravos deixavam a condição e depois os nascidos de pais escravos também deixavam a condição. Era uma forma de se fazer a abolição ao longo do Gradual. tempo, mas gradualmente. E em 1888, a princesa Isabel entendeu que era o momento de se dar um fim realmente. O Brasil foi, acho que, o terceiro país, só havia 3 países com escravidão, o Brasil foi o terceiro. Havia toda uma pressão da Inglaterra, como a gente sabe através dos livros de história, que precisava de mercado consumidor e escravo não ganhava dinheiro. Escravo não comprava as mercadorias que a Inglaterra precisava impor, e estava fazendo isso a Portugal, aqui, ao mercado consumidor brasileiro. E isso fez com que, afinal de contas, a escravidão acabasse sendo abolida. Isso custou realmente o trono. Dom Pedro II estava na Europa quando a Lei Áurea foi assinada e o Império durou apenas mais um ano, né? Muito em função do boicote que os senhores de engenho, muito prejudicados pelo fato de terem perdido suas mãos de obra gratuitas, né, os escravos, uma espécie de rebeldia, eles acabaram apoiando o movimento republicano e, com isso, comprometeu a permanência do Império no Brasil. Enfim, é aquela coisa. Consciência, então, não tem cor. Você fez a pergunta e acho que nós acabamos respondendo de qualquer maneira. Consciência é consciência. Isso é muito narrativa, muito coisa que não deve ser levada em conta. Mas agora é tempo da gente mudar de prosa, né? E seguir um passeio aí pelo maravilhoso mundo das fábulas urbanas. Então, eu digo até, se nós fôssemos uma grande companhia de cinema, eu diria que a Dose Dupla Produções Artísticas apresenta O Touro e os Jumentos, versão brasileira. Nossa mesmo, né? Então, vamos dar o tom. Era uma vez, e esperamos que seja apenas uma vez, um touro dourado acuado por um bando de jumentos. A paz reinava no centro velho, mas a manhã guardava a surpresa que marcaria o dia. A fera dormia sono solto, guardando a entrada do prédio da Bolsa com a autoridade de sua força e seu porte grandioso, quando os jegues surgiram, saídos dos mesmos ralos onde se escondem os ratos e as baratas. Chegaram chegando, com suas vestimentas vermelhas e pães fornidos com mortadela, acordando os sonolentos edifícios com a sua algazarra insultuosa. E bradaram novamente, genericamente, como fazem sempre, contra a fome, contra o capital, que ajuda a matar a fome, contra tudo, contra todos, contra a galinha, a dos ovos de ouro, contra si mesmos. Com a imprensa podre alisada do lar, convocada para documentar a cena patética,
no acordar daquela quarta, logo depois das 6, em plena Rua 15. Pularam cartazes, cerraram os punhos no seu gesto típico de ódio, travestido de grito de guerra libertária. Rugiram como leões desvairados, pagaram seu mico. Por fim, os jumentos, já sem fogo no pavio, foram embora, cabisbaixos e meditabundos, ou cabisbundos e meditabaixos, como diria, enxotados pelo touro e por seus guardiães, aos quais ele também guarda. Foram manchete, mas logo foram esquecidos, pois a autêntica raiz da liberdade está no respeito que os jericos não sabem, aliás, jamais souberam ter por qualquer coisa. Esse protesto, Marcelo, foi organizado pelos grupos Juventude Fogo no Pavio e Movimento Raiz da Liberdade, que para eles simboliza a força do mercado financeiro, para nós é um símbolo da fome, da miséria, da superexploração do trabalho, né? Mas também é um lembrete de que nós vamos continuar a luta por uma vida com dignidade. E é por isso que hoje nós fizemos essa ação simbólica de protesto, afirmaram os grupos numa nota conjunta. Veja só. Um dos grupos se chama Fogo no Pavio, está mais para fogo no rabo do que fogo no pavio. O que esses caras não sabem, Marcelo, é o significado do touro dourado, né? Que surgiu em São Paulo, lá na porta da B3, a exemplo do touro que tem lá em Nova York, né? Foi inspirado, inclusive, naquele. Aliás, o paulista adora se inspirar em coisas de Nova York, né? E esse touro de Nova York foi criado há quase 30 anos por Antônio Modica, que foi um artista italiano, e o ateliê dele ficava perto ali da Wall Street, né? A rua onde fica a Bolsa de Valores de lá. Mas o significado desse touro é força, é poder, é pujança, é uma representação de uma economia forte. Tão bem-vinda naquele 1987, que os Estados Unidos se viram aí, revivendo aí quase que um pesadelo, né? Pô, que pesadelo. Exatamente isso. Naquela segunda-feira, 19 de outubro de 1987, recebeu a denominação de Black Monday, Segunda-feira Negra. Pelo amor de Deus, sem qualquer conotação racista. Ok, lacrador de família? Preto é sinônimo de treva, ausência de luz, desesperança, quando não se consegue ver nada, nem mesmo uma saída para a crise. Mas vamos lá. Só naquele dia, começando a semana, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York caiu 22,6%, quase o dobro da queda de 1929, que precipitou a Grande Depressão, né? A crise financeira do mercado americano, que teve impactos na economia de todo o mundo. O Charging Bull, touro investido na tradução literal, que é esse monumento que foi colocado lá, esse símbolo, veio em 89, 2 anos depois. Ele veio como símbolo de otimismo e prosperidade. Aliás, a propósito, a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, possui um exemplar à sua porta também. Nunca soube que houvesse protestos por lá. Pois é, mas na verdade houve protestos por lá naquela época também, Marcelo, contra aquele bichão no meio da rua, né? Parece que lá a polícia se opôs, alegando que atrapalhava o trânsito, que não havia autorização do município para instalação, aquelas baboseiras todas, né? Mas no caso do touro paulistano, concebido pelo artista plástico Rafael Brancatelli, e também pelo economista famoso lá na Jovem Pan, o Pablo Spayer, né? A alegação de uso indevido do espaço público também foi a alegação do PSOL, sempre ele, né? Mas o protesto, na verdade, tinha conotação política e, sobretudo, ideológica. Vamos conversar? Sim, né? É aquela história. Eles chegaram a fazer uma menção agora que a escultura acabou sendo retirada de lá por indicação do Conselho de Proteção da Paisagem. Tem um nome lá, agora não me lembro. Não é o CONDEFAT, mas é um conselho que envolve secretarias, inclusive do Verde, que é da área de ambiente e tal. Eles fizeram uma votação e acharam por bem que o monumento deveria ser retirado. Já tinha sido até pichado. Você vê que o touro foi retirado. Agora a Cracolândia continua lá, né?
A Cracolândia pode ficar, porque ela realmente tem sua razão de ser ali. Inclusive, o El País, que eu costumo chamar carinhosamente de El Pasquim, ele fez uma observação muito curiosa na matéria que trata do assunto. É como se eles tivessem ficado com... fizeram uma comparação que seria melhor, né, manter a população de rua que frequenta aquela região da Rua 15, Centro Velho de São Paulo, perto ali do Pátio do Colégio, que é o local de fundação da cidade, que eles seriam mais bem-vindos do que o próprio Touro. A coisa não foi dita nesses termos, mas sugeriu dessa forma, né? É como se o Touro tivesse ido atrapalhar isso. E um detalhe interessante que eu também descobri fazendo uma pesquisa em relação à aprovação da retirada do Touro foi a seguinte: o tal conselho é formado por 10 pessoas, coordenadores de diferentes órgãos da Prefeitura de São Paulo, que normalizam a coisa da cidade limpa, que tem a ver exatamente com aquilo que enferrava muito São Paulo até décadas atrás, excesso de propaganda e tal. Uma das coisas que foi levantada foi exatamente isso, que aquilo seria um símbolo publicitário e que, por isso, não deveria estar ali, contrariava a lei da cidade limpa. Havia uma placa que remetia a uma empresa que teria financiado, inclusive, a confecção da obra de arte, pelo menos chamada obra de arte desses termos, né? Enfim, que dos 10 conselheiros, 5 votos foram contrários, aliás, 5 votos foram contrários à permanência do Touro ali, portanto, a retirada. Houve 4 votos pelos quais a estátua continuaria ali, e houve uma abstenção. Essa abstenção foi de uma coordenadora que não era titular do cargo, uma suplente que estava ocupando o cargo, e no Diário Oficial você descobre que ela está ali ocupando aquela posição por 3 meses, entre agosto e outubro. Enfim, houve nós estamos em novembro, mas não sei se houve uma dilatação do prazo. Era uma conselheira suplente, substituindo outra conselheira que se encontrava em gozo de licença maternidade. Quer dizer, ela tomou aquela decisão do não vou me meter em polêmica, lavo as minhas mãos, Agora, não vou ver com a coisa. agora Então, esse ela pessoal... por omissão que a coisa acontecesse. Agora esse pessoal, Marcelo, tem um viés ideológico aí também muito mais focado para a esquerda do que para a direita, né? E aí começam a extrapolar. E você vê o seguinte, dentro dessa mesma lógica, seria, então, um absurdo ter aquela exposição que teve o título de Call Parade, que eram aquelas vacas pintadas que também, como o touro, né, manchavam aí a paisagem paulista, né? E, por acaso, eram todos bovinos, né? Pois é. Não, mas os jumentos continuam os mesmos. Os jumentos aí entram no outro time. O que acontece, Marcelo, é o seguinte: você tem também a questão da aprovação prévia pela prefeitura. Parece que a Call Parade é aprovada e tal, o processo todo é submetido, e também esses conselheiros, claro, a prefeitura, ainda mais com esse apoio do PSOL, tinha que ser esse pessoal. Mas eu te digo uma coisa, eu tenho certeza... da aprovação, feriu a lei municipal, foi contra a lei. A ideia mas peraí, mas eu tenho quase que certeza, Marcelo, que eles não colocaram esse touro de ouro no peito, eles devem ter pedido alguma autorização. Pois é, mas isso também não ficou claro, e os próprios donos da obra de arte, né, os próprios artistas, não colocaram a coisa muito nesses termos. Eles podiam ter ficado o pé se eles tivessem segurança de dizer não, nós obtivemos a autorização, a coisa não foi feita na surdina. O que foi feito na surdina foi o ato de vandalismo, que foi às 6 da manhã, quando a rua não tinha movimento. Aí o pessoal foi para lá para pichar, para botar cartaz, e com a imprensa sabendo. A imprensa sempre sabe tudo, cobre tudo. Como é que os caras sabiam que o sujeito ia fazer aquilo naquela hora? Né? É um negócio muito curioso. Então, tem mesmo esse viés esquerdista, mas fica tudo tão revestido assim, com um verniz oficial, um verniz de coisa do bem, proteção da lei, garantia da ordem, toda aquela coisa que impressiona, né? Só nos resta ficar assim meio surpresos e questionar da seguinte forma, né? Conversa para boi dormir. Olha, depois de tanta polêmica, rapaz, a coisa ficou realmente preta, né? O que significa que é hora da gente tirar aí o time de campo. Então, Dose Dupla de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Um grande abraço, uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana e até o nosso próximo encontro, sem Fátima Bernardes, por favor, né?
Vai ser no dia 3 de dezembro. Um abraço para você, Marcelo Cardoso, um abraço para você também, que ficou aqui com a gente. Olha, abraço a você também, da mesma forma, Campos, a todos que nos acompanham na nossa jornada. Um dia de hoje, um fim de semana magníficos e até sexta-feira que vem. Tchau. Tchau.